Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD. Nesse trimestre que estamos estudando a carreira que nos está proposta, já estudamos a primeira lição sobre o início da caminhada e hoje vamos estudar a lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Este é um tema importante, pois ele se vale de uma metáfora que está na linguagem de Jesus, que na realidade vem da linguagem bíblica. O termo porta sempre relacionado a alguma porta que fechava uma cidade, uma casa, e a porta é aquele lugar de decisões, porque é onde se abre, se fecha, é onde se entra ou se fica do lado de fora. Mas para chegar à porta é preciso trilhar um caminho, pois toda porta está em um lugar, em uma casa, em uma cidade, e é necessário trilhar um caminho para chegar até essa porta. Na porta das cidades se tomavam as grandes decisões dos grandes julgamentos. Nós podemos ver isso no livro de Ruth, quando a causa de Ruth é julgada na porta da cidade. Nós podemos ver isso no livro do Gênesis, quando o pai de Siquém vai falar com Jacó para que seu filho Siquém se case com Diná, a filha de Jacó, e ele vai até a porta da sua cidade e anuncia a seus homens qual foi a proposta dos israelitas para eles. A gente vê também no livro do Gênesis, capítulo 19, quando Ló estava na porta de Sodoma e ele já fazia parte daqueles que tinham lideranças. E muitos textos que se colhiam os tributos na porta da cidade, ali se colhiam as grandes informações. Quando um rei ia para a guerra, ele ia para a porta da cidade, reunia todo mundo. Nós podemos ver o chamado para o arrependimento quando ia para a porta de Jerusalém fazer um clamor ao Senhor. Então, na porta da cidade era um local de grandes decisões. E a lição é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, o texto ele se vale de uma metáfora, né? Uma figura de linguagem. A nossa lição ela está dividida em 3 capítulos e, portanto, está submissa a 3 objetivos. E os 3 objetivos da lição são estes. Primeiro, explicar a analogia da porta estreita e o caminho apertado, do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E terceiro, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. No primeiro capítulo, que está subjugado a esse objetivo de explicar a analogia da porta estreita e o caminho apertado, vamos ter 3 tópicos: a porta estreita, o caminho apertado, porta e caminhos largos. No capítulo 2, que trata de destacar a decisão pela porta estreita, nós temos um tópico chamado porta aberta, outro oportunidades da porta larga e razões das exigências para entrar na porta estreita. E o capítulo 3 da lição, que trata com arrependimento de pecados, confissão de pecados e frutos do arrependimento. Então vamos explorar a nossa lição. Nesta lição, o textuário nos diz: porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? A palavra porfiar, que vem do grego agonizeste. Esta é a palavra que está traduzida aí por porfiai, agonizestes. Essa palavra agonizeste vem do verbo agonizomai. E esse verbo agonizomai, você pode escrever vai ser escrito com G, viu? Agonizomai, que é o verbo que dá essa palavra agonizeste, vem de uma palavra muito conhecida que é a palavra ago, e essa palavra que dá origem os verbos, a palavra agonístico, são os jogos de luta,
os jogos de peleja, que foi instituído na Grécia Antiga, os jogos agonísticos. Basta você procurar na internet jogos esportivos agonísticos, eram jogos de lutas. E essa palavra tem o sentido de competir em jogos, significa lutar com o adversário, enfrentar dificuldades, e ela entra no contexto justamente metafórico de dizer que você precisa lutar, pelejar diante das grandes dificuldades da vida. Então, porfiai, lutai, pelejai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo, disse Jesus, que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque procurarão. No momento eles porfiai por entrar. E alguns procurarão. Ou seja, quando a oportunidade findar, quando encerrar essa oportunidade, eles vão querer entrar e não poderão mais. Assim, quando Noé fechou a porta da arca, muitos queriam entrar e não podiam mais. Então, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, muitos procurarão entrar e não poderão. E a verdade prática nos diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Olha só, eu quero partir do princípio que essa ideia da porta estreita aí pode ser lida nessa perspectiva. Então, eu repeti abaixo aí para você ver desse lado, né? Que a porta estreita, como metáfora da pessoa de Jesus, a porta como metáfora da pessoa de Jesus não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A porta como metáfora de Jesus, que sem Jesus ninguém entra no céu. Fora de Jesus não tem caminho para o céu. Fora de Jesus não tem porta para o céu. E em João, capítulo 10, versículo 9, ele diz, como está escrito aí acima. Tá vendo? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus assume o lugar da porta do aprisco e a porta da salvação, né? E não dá para pensar noutra perspectiva. Embora que o contexto de porta que está sendo tratado aqui nessa lição pela leitura bíblica não é uma referência à pessoa de Jesus. É uma referência, porta aqui tem o sentido dos grandes desafios e pelejas que o homem tem que enfrentar pelo caminho e fazer o esforço para entrar por uma porta estreita. E é isso que vamos estar trabalhando, né? Então, ela está muito mais ligada a atitudes do que a pessoa de Jesus, que no Evangelho de João ele assume a metáfora da porta. Assim como na Bíblia, nós precisamos ler cada texto no seu contexto. Por exemplo, a palavra leão, em Apocalipse capítulo 5, faz referência à pessoa de Jesus. Eis aqui o leão da tribo de Judá. No livro do Gênesis, capítulo 49, na bênção de Jacó, faz referência à tribo de Judá. Judá é o leãozinho. Se você pegar no livro de Daniel, capítulo 7, faz referência ao Império Babilônico, a palavra leão. Se você for para Isaías, faz referência ao próprio Deus que clama dos céus, ruge como leão. Se você for para o livro do profeta Ezequiel, vai encontrar que o leão é a Síria. E também no livro de Naum, o leão é a própria Assíria, né? E se você for para a carta de Pedro, é o diabo. Então, leão em cada lugar, em cada texto tem um significado. A palavra graça pode ter vários significados. A palavra salvação pode ter vários significados, depende do contexto. Pode estar falando de salvação espiritual, pode estar falando de uma salvação física, pode estar falando de uma salvação de uma enfermidade. Então, você precisa ler cada palavra no seu contexto. Assim é a palavra porta.
ela pode ser lida em diversos sentidos. Você vê a palavra semente, em Mateus capítulo 3, ela tem mais de um significado. O semeador saiu a semear. A semente aí representa a palavra de Deus. Na parábola seguinte, Jesus vai dizer assim: o homem plantou o trigo e veio o inimigo e semeou o joio. Então, a semente do joio são os filhos do maligno e o trigo que foi plantado são os filhos do reino. Já são pessoas sementes. E se você ler um pouco mais no mesmo Evangelho de Mateus 13, ele vai falar da semente da hortaliça que cresce, que é o reino de Deus, o próprio reino. Então, cada palavra tem um contexto, então o significado depende do seu contexto. Então, porta nessa lição não é uma referência direta à pessoa de Jesus, mas é uma referência direta à responsabilidade humana diante dos desafios impostos pelo reino de Deus. Para quem está dentro, não é para quem está fora. Então, vamos em frente na nossa lição. A nossa introdução, ela nos diz, você veja aí um caminho que segue até uma porta lá na muralha do castelo, tá certo? Isso era muito comum na antiguidade, você ver esse tipo de coisa, né? Então, é isso que queremos abordar aqui para você ter noção. Então, nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostrem porque devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Então, nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. E esse é o caminho estreito. A nossa jornada é um pé em cima do outro, né? Bem, portas e caminhos. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Se você abrir o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 21, nós já temos aqui uma expressão poética na linguagem metafórica, a sabedoria clamando para os insensatos. Capítulo 1, versículo 21, que diz: do alto da muralha clama a entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Ou seja, a sabedoria aqui ela é apresentada de forma metafórica. Eu vou ler o versículo 20 antes de ler o 21 para ficar mais claro. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto das muralhas da cidade, né? Clama à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Outra tradução diz e na entrada das portas. Aqui traduziu portões, que cidade, portas no sentido largas e portões, porque eram grandes. Então, essa expressão, ela aparece, né? Ela é muito comum, até na linguagem poética. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. A expressão estreita aqui não deve ser levada ao pé da letra, porque essas portas de entrada entravam charretes, homens montados em cavalos. Era uma porta, assim, levantai, ó portas antigas, a outra tradução de portas eternas, que é a palavra olã em hebraico, e deixa entrar o Rei da Glória. Então era um portão que se abria assim, gente. Ele estava aqui em pé e ia levantando assim, ó. Ia rolando lá, a corrente, ela ia subindo. Sabe? Então, levantai, ó portas eternas, ou portas antigas, e deixa entrar o Rei da Glória. Que é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. O Rei Davi está entrando com a arca,
e ele pede para abrir os portões de Jerusalém. Então ele manda levantar os portões. Então, era um portão amplo que entrava os homens montados a cavalos e tal. Então, de fato, passou a existir portas estreitas como portas secretas para atacar inimigos. Uma pequena porta de entrada e saída que havia em algum lado da muralha e escondida dos inimigos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico, que é a cidade de Constantinopla. A cidade que dividiu o Oriente do Ocidente, que era a antiga Bizâncio, né? E atualmente é Istambul. Na cidade de Constantinopla, na muralha, havia uma pequena porta. Então, quando os inimigos, o Império Turco Otomano atacou a cidade em 1400, eu acho que é 53, os homens atacaram por cima com suas flechas e lanças, e outros saíram por essa pequena porta e atacaram de surpresa os otomanos. Só que os que voltaram e entraram pela porta estreita, a pequena porta que havia na muralha, esqueceram de fechar. Aí os inimigos entraram por ela e venceram a cidade e mudou a história. Daí que dizer que a Idade Moderna teve início por uma pequena porta, que é a porta da muralha de Constantinopla. Então quem estuda a história de Constantinopla sabe disso muito bem. Então, a porta estreita. Naturalmente, as portas das cidades não eram tão estreitas, tá certo? Era uma porta larga, ela era ampla. Pode ser estreita em relação a um exército, porque é o portal de entrada e saída, né? E você vê isso em muitos filmes, com castelos e grandes cidades, que é aqueles portões gigantes que se abrem ou para o lado ou para cima, né? O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou a perdição. Na realidade, historicamente, os caminhos que de fato levavam até os castelos, as cidades que eram sempre construídas nos altos. Sei que Jerusalém ela está rodeada de montes. Então a cidade de Jerusalém dependia de um caminho para chegar até lá em cima para poder entrar na porta. Então, esse caminho, de fato, ele era um caminho apertado. Era um caminho que dificultava por conta dos inimigos. Tá certo? E havia um caminho mais apertado ainda por um lugar ou de lado ou por trás, que era tanto para a saída ou para a entrada do príncipe ou do rei, da família real, um lugar secreto por conta de ataques e surpresas. Tá certo? Então havia esse caminho secreto, ou de lado ou por trás, um caminho e uma porta estreita. E foi por essa porta que Enéas saiu da cidade de Troia enquanto ela ruía em chamas no grande ataque dos gregos, por conta da Helena de Troia, né, que a Helena que foi levada para Troia. E Enéas recebeu do rei uma espada para fugir por essa porta estreita por trás. E aí ele foi até a Itália e fundou as Ilhas Italiotas, né? Enéas. É. E aí virou a Eneida, a sua grande obra. Então, nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, né? E do caminho apertado e do espaçoso. E nesse propósito, nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. No capítulo 7 de Mateus, abre tua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, para você ver uma coisa interessante. É que o discurso de Jesus, do Sermão da Montanha, ele termina aqui no capítulo 7. E esse capítulo, Jesus faz uma série de contrastes. Esses contrastes são apresentados de forma dualística ou antitética, onde há antítese de duas ideias. Você vai encontrar aqui no capítulo 7, não julguem para que vocês não sejam julgados. Quem julgar, recebe julgamento. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos.
tem duas ideias, duas medições. Uma da justiça e uma da injustiça. Tá certo? Dois julgamentos, um da justiça, um da injustiça. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio? Então, cisco e trava no olho. Ele vai dizer aqui, versículo 6, não dê aos cães o que é santo. Quer dizer, não jogue aos cães o que é santo. Provavelmente a palavra de Deus, né? Nem as pérolas aos porcos. Então, pérolas e porcos, cães e coisas santas. 7, capítulo 7, peçam e lhes será dado. Agora a recompensa para quem fizer o que é certo. Porque o que está por trás de tudo isso é a lei da justiça retributiva, ou seja, você é recompensado por aquilo que faz. Se você julga corretamente, você será julgado corretamente. Se você tem a sensibilidade de não ficar olhando o cisco no olho dos outros, você nunca vai estar revelando a trave que está no seu. Então, se você não pega as coisas santas e dá aos cães, nem as pérolas aos porcos, então você será recompensado por isso. Então, a justiça retributiva. Então, ele diz, peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Veja que porta aqui já tem outro sentido do que vamos ver mais embaixo, né? Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Ou qual de vocês que um filho pedir um pão vai lhe dar uma serpente? Olha, vai lhe dar uma pedra. Pão e pedra. Peixe e serpente. Ou se pedir um pão, vai lhe dar uma serpente. Quer dizer, se você é um pai e sabe dar coisas boas aos seus filhos, então Deus sabe dar coisas boas aos seus. Ele fará dessa mesma maneira aos seus filhos. É essa a indução que Jesus vai levar. E tudo isso significa o quê? A justiça retributiva, porque o verso 12 diz assim, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, ou seja, julguem de forma correta, não olhem no cisco do seu olho, não atire as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos, que deem a seus filhos peixes e não serpentes, dê pães e não pedras. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Este é o princípio da lei de Deus do Antigo Testamento. A lei, o Pentateuco, os profetas, o restante do Antigo Testamento. Entrem pela porta estreita. Aí Jesus chegou aqui, na porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Ou seja, como o caminho conduz até a porta estreita, tem um caminho estreito que conduz à porta estreita, tem uma porta larga que conduz, tem um caminho largo que conduz, ou um caminho espaçoso, que só mudou de sinônimo aqui, largo e espaçoso, que conduz a uma porta larga. Então, ele faz esse contraste aqui. Aí ele diz, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ou seja, pela porta, aqueles que seguiram o caminho, né? Vai entrar por ela. Estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Logo, Jesus está usando uma linguagem simbólica, metafórica, para a escolha daquilo que Deus oferece e daquilo que o mundo oferece. O mundo da injustiça, porque o capítulo todo vem combatendo, mostrando que existe uma justiça retributiva para quem entrar no caminho da injustiça, do erro, do contrário. Então, fazer o que é certo é sempre apertado. Fazer o que é certo é sempre difícil. Fazer o que é certo é sempre um caminho estreito, que somos desafiados todos os dias pela corrupção, pelo caminho que contraria a vontade de Deus, pelo caminho que possa nos satisfazer e contrariar a vontade de Deus. Então, a nossa chamada é entrar pelo caminho estreito. Então, portas e caminho. A porta estreita. O portão das cidades, né? Como eu já falei há pouco,
o portão das cidades, eles e estavam lá todos, né, como já lemos aqui, e com a sabedoria clama na porta da cidade, os homens vão à porta da cidade em busca de justiça, eles julgam as grandes causas. Então, havia sempre, a porta tinha uma importância grande, as grandes decisões de batalhas eram tomadas na porta da cidade, e o livro dos Salmos vai dizer, quando enfrentaram os inimigos à porta da cidade, né? E, mas para chegar até essa porta tinha que passar por um caminho apertado, que é o tópico 2. Então, a conduta cristã é o que se revela aqui nesse caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, né? Conforme Mateus 7 aponta para os que desejam a vida eterna, ou para os que estão na vida eterna, né? Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego triblo, e esse verbo triblo, que espremer, prensar, era uma palavra que está aplicada a espremer, pressionar as uvas, né, fazer com firmeza, contrair, metaforicamente a aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus. Ou a prática dos ensinamentos de Jesus é quem nos coloca no caminho apertado. Não é o caminho apertado que nos leva, é a prática dos ensinamentos que nos leva a esse caminho apertado. Porque é isso que vai estreitando a vida. Quanto mais nos adaptamos à palavra, mais estreitamos o caminho, né? E no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz: o caminho da vida é para cima. E aí o sábio, o justo, ele escolhe o caminho da vida, para que se desvie do caminho da morte, que está para baixo, ou do inferno. Então, a ideia metafórica de caminho que conduz à vida, seguindo para cima, que as cidades você ficava no topo das montanhas, e ali onde havia segurança, né? E aí faz uma expressão espiritual, caminho da vida e caminho da morte. Então, a porta larga e o caminho espaçoso, elas simbolizam uma vida sem compromisso. Ou seja, a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, né? Segundo o padrão do mundo, essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias, começam negando as escrituras, porque a escritura é quem estabelece os padrões, os princípios, os valores que Deus quer para uma vida de fé, de conduta ideal. E isso não é fácil. Então, para que você viva essa liberdade e não tenha nada que cobre de você, é preciso viver pelo caminho largo, né? É preciso entrar por uma porta larga, por um caminho espaçoso. E esse é o caminho do próprio homem conduzido pelo seu ego. No livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, diz: cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, porque não havia rei em Israel. Quando Jesus é o nosso rei, então nós fazemos o que o rei quer, que o rei determina. Não é mais segundo a nossa vontade, mas segundo a sua palavra. Essa é uma lição muito prática, uma lição com aplicações práticas para a vida devocional, você vê aí, né? Não é uma lição complicada. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. Qual é essa porta aberta que é difícil? A porta estreita. A porta estreita. Porque essa porta, o seu foco é para a entrada na pátria celestial. A porta para a entrada na pátria celestial.
Então é uma porta estreita, então não é fácil. Agora não é impossível. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse, como o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e invisível. Olha, nenhum homem morto espiritualmente vai desejar entrar por essa porta, porque o seu apetite, o seu desejo, a sua vontade está toda inclinada para a carne. Ele não pode agradar a Deus, não pode satisfazer as vontades de Deus. E por estar morto espiritualmente, ele precisa ser ressuscitado espiritualmente. Quem faz isso é o Evangelho. A Escritura nos diz em Efésios capítulo 2, 1 e 2, que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo e o príncipe das potestades do ar. Mas ele nos vivificou, deu vida com ele mesmo na ressurreição de Cristo. Isso foi a expressão do grande amor de Deus, porque é pela graça que somos salvos por meio da fé, quando cremos no Evangelho. E na mesma carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz: depois que ouviste o evangelho da verdade. 1 e 13, viu? De Efésios. Depois que ouviste o evangelho da verdade e crestes, fostes selados. Então, que você escuta e crê, porque o Espírito vem e nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, essa porta se abre e aquilo que era impossível aos homens se torna possível. Um jovem rico procurou Jesus e disse: bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? Entrar no mundo vindouro, no reino dos céus? Essa é a pergunta dele. Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele disse: conhece, ele era judeu, estudava a Torá. Tudo isso tenho cumprido desde a minha juventude. Ele disse. Jesus disse: falta uma coisa. Venda tudo que você tem e depois me siga e você terá um tesouro no reino dos céus. E ele saiu triste. Jesus testou ele em um dos mandamentos de forma prática. Que o último mandamento é a cobiça, é o coração apegado à matéria. E ele não passou no último dos mandamentos, mas disse a Jesus que cumpriu os 10, certo? Então, os seus discípulos, quando viram ele indo embora, Jesus disse assim: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos disseram, Mateus 19, versículo 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Essa é a pergunta. Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. A Deus. Diz que a salvação, ela é uma possibilidade divina. Se depender de nós mesmos, eu não estou falando isso para nos deixar livres e não assumir as nossas responsabilidades pela qual fomos chamados. Mas veja que a salvação é uma capacitação divina. Ninguém que tenha recebido o evangelho, tenha sido ressuscitado espiritualmente, pode desejar Deus e cumprir a vontade de Deus. Então, vê o Espírito Santo, habita em nós e a nova vida em Cristo. Antes estava debaixo da condenação, portanto, agora não é uma condenação é para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele não anda mais segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito que lhe dá vida e lhe ajuda a avançar agora para a glória de Deus. As oportunidades da porta larga são atraentes. Tópico 2. O caminho da porta estreita não é atraente, só o da porta larga, né? Pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Então, 1 de João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, somente os filhos de Deus podem ouvir uma exortação dessa: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
pois os que amam o mundo não podem amar a Deus, né? Então, somente aqueles que nasceram de novo, que têm o Espírito de Deus, que gera amor no seu coração para amar a Deus, porque está escrito em Romanos 5:5 que Deus está derramando do seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados daqueles que amam a Deus. E só amam porque tem um Espírito que gera amor em nosso coração. Éramos inimigos de Deus. Então ele nos amou primeiro e agora nós o amamos. Então é um caminho de apego prazeroso, né? Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Então o cristão, ele é exortado a não voltar para a velha vida. Ele é exortado a não se sujeitar a esse caminho, porque ele foi chamado, escolhido e capacitado por Deus para desenvolver a sua salvação, crescer para a estatura de varão perfeito, à medida de Cristo Jesus. Ele foi chamado para desenvolver a sua estadia. Ele foi chamado para buscar a identificação da perfeição de Deus. E Jesus disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Na carta aos Efésios, Paulo diz: sede imitadores de Deus. Então, essa é a proposta, esse é o propósito para o cristão. E ele segue nessa nova trajetória, porque o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqueles que estão no mundo vão passar com o mundo, mas aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. Veja que Deus dá essa graça aos seus de avançarem, de perseverarem, a menos que eles decidam pelo caminho da apostasia, da rebelião. Então, as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita é o caminho apertado e requer uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. E isso tudo é possível e o cristão começa essa jornada quando ele é reconhecido como filho de Deus, não é quando ele se reconhece como filho de Deus, é quando ele é reconhecido. Isso é possível quando o Espírito Santo o convence dos seus pecados. E ele nos salvou e capacitou para isso. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9, diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3, veja o que ele diz. Como é importante isso aqui. A vida cristã é uma vida de privilégios diante da graça divina. Capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, não nosso, nos foram concedidas, que eu não tinha, ele concedeu, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então, foi ele que nos chamou para a sua própria glória. E virtude. Por meio delas, das coisas que foram concedidas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. E todo ramo que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Porque nenhum ramo de si mesmo pode dar fruto, mas se ele estiver ligado na videira, ele dá, porque ele recebe da seiva da videira, que passa pelo caulezinho e chega lá e o capacita a dar fruto. Então, isso não vem do ramo, vem da videira. Que a videira, quem está enxertada, é ela quem recebe, é nutrida e numa relação simbiótica. O ramo consegue dar frutos, percebe? Então, isso depende do poder e da graça de Deus.
Capítulo 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Nós percebemos que a cada momento que a nossa lição ela é muito prática, muito fácil de lidar, não tem temas polêmicos, tá vendo? É só questão de interpretação, você percebe aí? E primeiro, o arrependimento dos pecados. Como é que se entra pela porta estreita? É bem verdade que todos nós precisamos desse arrependimento. Martinho Lutero, na primeira tese das 95, a primeira, ele diz: quando nosso Senhor falou que queria que arrependêssemos, ele não falou apenas de uma vez, mas que a nossa vida fosse feita de arrependimentos. Quer dizer, precisamos nos arrepender sempre dos nossos pecados, das nossas falhas, porque se não existir mais o arrependimento na vida do cristão, então ele está salvo para sempre e não está pecando mais, virou impecável, então ele precisa se arrepender todos os dias. Agora, o arrependimento que trouxe salvação e o arrependimento que traz a santificação. Arrependimento que trouxe salvação, arrependimento que traz a santificação. Diferentemente, né, a gente vê aqui, arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino, ou seja, João Batista, que veio chamando os homens ao arrependimento, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias, conforme Isaías 1:16 e 15:16, Isaías 55:7, chamando os homens ao arrependimento, deixa o ímpio o mau caminho e arrependa-se. Jeremias 7:3-7, que Deus vai destruir Jerusalém e o templo se eles não se arrependerem. Por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional. Eu estou arrependido emocionalmente. É uma mudança de consciência e de ação, de postura. O arrependimento conduz a uma ação. Os que confessam e deixam, né? Então, não é a questão meramente emocional, é uma disposição para mudar de ideia, é um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. O arrependimento, ele chama para algo concreto e não emocional, uma realização prática. E a confissão de pecados, o tópico 2. A confissão de pecados é interessante porque ela faz parte do processo. Pecou, tem que confessar. Errou, tem que confessar. Saiu do caminho, tem que confessar. Não tem como esconder. Os que confessam e deixam alcançam misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos diz. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Alguns iam por curiosidade. Todos queriam saber se ele era o grande profeta anunciado por Moisés em Deuteronômio 18. Outros queriam saber se ele era o Elias que haveria de vir, que foi prometido em Malaquias, capítulo 4. E outros que queriam saber se ele era o Messias, o Cristo. E ele disse: não sou, não sou e não sou. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. E quem o convence que ele é pecador é o Espírito Santo quando ele escuta o Evangelho. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Como assim? Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, o dia da expiação, em Yom Kippur, conforme Números 5:7. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Confissão pessoal versus confissão nacional. No entanto, a Escritura nos mostra um chamado para confissão pessoal e não somente um lugar.
Josué, capítulo 7, versículo 19, está escrito assim: Deus puniu todo o povo de Israel quando for atacar a cidade de Ai. Aí todo o exército foi punido. Logo, se esperava uma confissão de todos? Não, de uma pessoa. A consequência do pecado caiu sobre todos, que Acã cometeu um pecado grave, roubando da cidade de Jericó o que não podia, o que estava proibido, que era anátema. No entanto, a consequência disso trouxe punição para todo o exército, foi atacar a cidade de Ai. Mas quando Josué foi orar, Deus disse que tinha alguém em pecado. Então ele não exigiu a confissão de todo mundo, exigiu dele. Veja, 7:19, diz assim: Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. A Bíblia, King James diz: faça a sua confissão agora. Confesse. Então traduz a palavra conte-me por confissão, que é a palavra hebraica que está aqui. No livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1, Esdras vê a grande situação do seu povo quando ele volta para Jerusalém, que está em pecado, e então decide ele por si mesmo fazer uma confissão pessoal. E isso vai tocar a vida dos outros. Veja, capítulo 10, versículo 1, a confissão pessoal de Esdras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, eles, só a pessoa de Esdras, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens e mulheres e crianças, se reuniu em volta dele e o povo chorava amargamente. Diz que a confissão pessoal, ela tocava as pessoas. Isso foi muito importante. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6, quando Neemias tomou conhecimento que Jerusalém ainda estava com os muros queimados, estava vivendo um momento de crise, o que ele fez? Decidiu fazer uma confissão pessoal a Deus, representando o seu povo. Capítulo 1, versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti e a casa de meu pai pecamos. Temos também no capítulo 9 de Daniel, a confissão de Daniel. Então, é muito comum a confissão pessoal também no Antigo Testamento. Havia também o grande dia especial da confissão pública, que era o dia de Yom Kippur, o perdão nacional da nação. Então, produzindo frutos de arrependimento, né? O fruto é uma evidência da mudança, da transformação. Não, o fruto, ele revela que tipo de árvore é aquela. Jesus disse, pelos frutos se conhece as árvores. Você vê lá a manga, é mangueira. Você vê a jaca, é jaqueira. Você vê a uva, é videira. É vinha, né? Então, você vê o figo, é figueira. É o fruto que revela o tipo de árvore, que mostra a mudança, que mostra a essência, que mostra onde se está inserido. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse, que era honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outras. Então, o soldado romano chegava, queria se batizar, ele dizia, olha, não vão cobrar mais do que o que devem, nem importa sejam honestos. Aqueles que estavam fazendo rebelião, eles contentáveis com o vosso soldo, eles não seja violento, não espanque os outros,
respeito às autoridades. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Então, o fruto revela aonde se está inserido. O fruto é importante, que é uma evidência que a pessoa se arrependeu, foi transformada, está no caminho estreito, caminhando para a porta estreita. No caminho apertado para a porta estreita. Por fim, no momento que inicia a jornada com... Aqui, para que você veja a porta aberta e o caminho, né? No momento que se inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, os nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça e se revele a nova criatura. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão do Senhor. E aqui finalizamos mais uma lição, desejando a bênção para você, a bênção de Deus, e dizendo que até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.